Olá, bem-vindos a mais esta nossa aula de QGIS. Neste caso, nós vamos tratar da utilização de expressões em funções de cálculo. O que vamos exatamente fazer tem a ver com criar novos campos com base em expressões de cálculo e ainda ver alguns exemplos de expressões condicionais e expressões que usam cadeias de texto. Vamos continuar a usar os dados da cidade da Matola, que, como todos se lembram, é uma cidade que fica encostada à cidade capital de Moçambique, de Maputo. É a cidade da Matola, onde já fizemos trabalhos anteriores e vamos usar esses dados para isso. O que nós temos aqui corresponde a uma camada vetorial, é a camada vetorial dos bairros desta cidade. E se formos abrir a tabela de atributos, podem ver que, além da informação sobre o nome e o posto administrativo de cada um destes bairros, tenho a população em cada um destes bairros, além do número de mercados e o número de furos de água que cada destes bairros contém. Além disso, temos também um trabalho do levantamento de algumas escolas da Matola. Vamos usar esta camada vetorial para utilizar expressões avançadas. Vamos ver como. Vamos então trabalhar agora aqui relativamente aos bairros da Matola e o que vamos fazer vai ser essencialmente calcular a densidade populacional. Ora, só lembrar um pouco, a densidade populacional é a população a dividir pela área, neste caso em quilómetros quadrados. E vamos ter que usar esta expressão, então, no nosso ficheiro na nossa camada vetorial. Vamos abrir a nossa tabela de atributos e vejam que falta-nos naturalmente aqui de calcularmos a área. Isso já foi objeto da aula anterior. Vou fazer novamente aqui. Ora, o campo vai se chamar área. Há de ser um real e usa a função $área, ou cifrão área, como quiserem, para calcular a área de cada bairro. Será bom lembrar que esta área vai estar em metros quadrados, que é a mesma unidade do sistema de coordenadas que estamos a utilizar, que é um sistema UTM-29S, e como tal, eu já sei à partida que a unidade é metros. Portanto, quando calculo a área, vai ser a área em metros quadrados. Relembro que a densidade terá que ser em quilómetros quadrados. Ora, e a densidade há de ser a população a dividir pela área. Muito simples de fazer este cálculo. Basta abrir novamente o calculador de expressões, crio um campo chamado dpop, para ser a densidade populacional, que há de ser um real, e vou buscar então aqui a população e vou dividi-la, e agora vou pôr aqui entre dois parênteses curvos, porque vou buscar a área. Ora, se está em metros, para converter para metros quadrados, para converter para quilómetros quadrados, tenho que usar naturalmente uma divisão por 1 milhão. Parece que está tudo certo. Vejam aqui um exemplo de um resultado. Faço um OK. Calculou a densidade populacional. Já posso então gravar. E até já posso, inclusivamente, aqui na simbologia, criar um mapa, então, da densidade populacional. Vou escolher aqui um espectro de cores, o modo Natural Breaks, classificar já está, OK. E vejam que eu agora tenho aqui o mapa da densidade populacional para a cidade da Matola. É desde logo muito interessante poderem constatar de que os bairros rurais apresentam uma densidade populacional muito baixa, e os bairros urbanos, esses sim, apresentam uma densidade populacional já bem mais elevada. Quanto à questão das expressões, eu quero só explicar-vos aqui um pouco como é que se criam expressões complexas. Vamos voltar aqui ao nosso PowerPoint para que vocês vejam os exemplos que vamos trabalhar. A primeira expressão que vamos usar é uma expressão condicional, que é a expressão if. E, portanto, a função if, peço desculpa, e esta função if pega numa expressão que há de dar um resultado, verdadeiro ou falso,
E se for verdadeiro, ele vai fazer esta função ou expressão que está aqui entre estas duas vírgulas. Se esta expressão, o resultado dela for falso, há de fazer esta função ou expressão que está aqui depois desta segunda vírgula. Além disto, vamos também fazer aqui um exemplo de uma função de texto, com cadeias de texto. E neste caso, o exemplo que eu vos vou dar é uma expressão que recorta uma parte do texto, faz um substring. Por isso o nome da função é substring. E pega num pedaço de texto e recorta-o, dizendo-lhe qual é o caractere inicial e o caractere final que eu quero ou que eu pretendo recortar. Voltando então aqui ao QGIS e mostrando-vos o exemplo. Ora bom, das escolas da Matola, se vocês estiverem atentos aqui à tabela de atributos, eu tenho aqui uma pequena descrição de cada uma das escolas, qual o número de alunos que cada escola tinha na altura. Hoje em dia isto já deve ser completamente diferente. Mas eu pretendia criar aqui uma simbologia consoante forem escolas primárias, escolas secundárias ou comunitárias. E eu posso saber se as escolas são primárias, secundárias ou comunitárias olhando para aqui para os 3 primeiros caracteres daqui do campo escola. Porque se for EP1, isto significa escola pública primária. Se for EPC, os 3 primeiros caracteres, isto será uma escola pública comunitária. E se tivermos os 3 primeiros caracteres como EP2, há de ser uma escola pública secundária. Portanto, para isso vamos construir uma expressão que vai analisar os 3 primeiros caracteres do campo escola, vai ver se são EP1, então vamos escrever aqui no campo aqui a dizer escola primária. Se forem EP2, então aqui o campo vai dizer escola secundária. Se não for EP1 nem EP2, aqui o campo há de ter escrito escola comunitária. Naturalmente, ativar a edição, abrir a calculadora de campos e vamos então fazer a expressão. Expressão condicional, if, se o campo escola, não é o campo escola, é uma parte do campo escola, substring de escola, do caractere 1 até o caractere 3. Eu vou alargar aqui isto para que possam ver bem isto. For like EP1, fecho ali as aspas, então o texto vai ser escola primária. Ok. E se não for? Ora, se não for, então o texto do campo escola do caractere 1 até 3 pode ser ou EP2, e portanto se for EP2 vamos escrever escola secundária, e se não for EP2 só pode ser EP3, portanto basta-me escrever então escola comunitária. Eu tenho aqui qualquer erro na expressão. Já sei, falta-me aqui a aspa na escola secundária. Já vi. Escola comunitária também está muito bem. Aqui está bem. Escola primária. Falta-me aqui também uma vírgula, naturalmente. Portanto, se substring escola é EP1, então escreve escola primária. Perfeito. Se substring escola é EP2, escreve escola secundária. Caso contrário, escreve escola comunitária. Aparentemente isto está tudo certo. Vou só dar aqui uns espaços para que... Ele está-me a dar aqui um erro que eu não estou a entender porquê. Falta-me aqui uma vírgula, com certeza. Portanto, está a expressão completa, com as vírgulas todas, tudo direitinho. Vejam que já está a dar certo. Escola primária. Então faço um OK.
em princípio, já posso fazer um OK. Ele está-me aqui a testar e eu estou a ver se está tudo certo. Ele diz-me que sim. O nome do campo há de ser tipo de escola. Há de ser naturalmente um texto e vou pôr 25 caracteres para este texto. Está tudo certinho agora, a expressão está correta. Um OK. E cá está o resultado. Portanto, quando é PC escreve escola comunitária, quando é P1 escreve escola primária e quando é P2 escreve escola secundária. Verifiquei que está tudo correto, posso então gravar os nossos dados, save, e inclusivamente posso agora fazer uma legenda com base neste novo campo. Vamos ver como é que eu faço isso, vou aqui às propriedades. Ora, simbologia categorizada, há pouco foi graduado, agora vai ser categorizado. Vou basear-me no tipo de escola, faço classificar. Vejam que ele escolheu ali umas cores. Escola comunitária vermelho. Eu vou pôr verde, porque muitas das vezes é uma simbologia boa para as escolas comunitárias, o verde. Escola primária, vamos pôr então uma cor azul. E as escolas secundárias, então essas sim, a laranja. Para assim reconhecermos bem cada uma das escolas. E cá está. As nossas escolas comunitárias é verde. Peço desculpa, que fiz aqui um zoom muito grande. As escolas primárias, a maior parte delas, a azul. E a escola secundária com um tom laranja. Desta forma, nós aprendemos várias coisas nesta aula. Portanto, desde fazer cálculos com expressões, cálculos simples, portanto, nós fizemos apenas uma divisão de duas variáveis. Além disso, aprendemos a construir expressões condicionais, o se, o if, e usar uma expressão de cadeias de texto, neste caso, a expressão substring. Se tiverem dúvidas, vejam o vídeo novamente, façam as leituras que estão a acompanhar esta aula. E, naturalmente, podem contactar comigo para qualquer questão que tenham. Votos de bom trabalho. Nunca se esqueçam de experimentar outras funções e vão ver que vão aprender muita coisa nova, tendo a liberdade de experimentar por vocês.